Egito. Talvez um dos países mais interessantes e procurado por vários turistas, principalmente por causa de sua rica história. Quem nunca teve vontade de conhecer as maravilhosas pirâmides de Gizé quando estudava isso na escola? Era um dos assuntos que eu mais gostava de estudar em matéria de história. Além das pirâmides, um cartão postal desse país é o grandioso Rio Nilo. Como muitos me seguem no Instagram, recentemente estive lá e visitei vários templos que foram importantes para a história da civilização egípcia. E o ponto alto foram as pirâmides. Além de tudo isso, o esporte se faz muito presente na vida dos egípcios, como por exemplo o futebol, e principalmente por causa de uma pessoa, Mohamed Salah, que liderou a seleção à primeira Copa do Mundo em 16 anos, que foi em 2018, e ganhou status de herói não só em sua cidade natal, na Grig, mas no país inteiro. Infelizmente, como os egípcios são muito fanáticos pelo futebol, assim como em todo mundo, há rivalidades, e a mais forte se concentra na capital. Mas a rivalidade é tão intensa que já terminou em grandes tragédias entre os torcedores de ambos os times de Cairo. Então nesse vídeo conheceremos uma das maiores rivalidades, não só no Egito, mas também no continente africano, entre Al-Ahly e Zamalek. Por muitos anos, a principal civilização era a egípcia, principalmente na era dos faraós. Ramsés, Tutankhamon foram alguns dos principais faraós que governaram o Egito antigo. Hoje em dia, infelizmente, é um país subdesenvolvido, mas atrai muitos turistas para conhecê-lo, principalmente por causa dos monumentos que existem lá. Como por exemplo as pirâmides de Gizé, que é uma das 7 maravilhas do mundo, além de outros grandes monumentos espalhados não só por Cairo, mas por todo o Egito, como na cidade de Assuã e Luxor. Mesmo em um país mais conhecido por sua história, o esporte está muito presente na vida dos egípcios, com basquete e handebol. Mas nada supera o futebol. Com a classificação da seleção para a Copa do Mundo 2018, depois de 36 anos, o futebol aumentou ainda mais a sua popularidade. E um dos responsáveis foi o atacante Mohamed Salah, do Liverpool. Mohamed Salah. Opa! Allah! Allah! Allah ya blad Allah! الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله هات الفجر عشان مصر. Em que se tornou um herói nacional. Pelo fato de o futebol ser o esporte mais popular do país, ao longo dos anos, clubes de futebol foram fundados e, consequentemente, rivalidades foram nascendo e crescendo. Mas nada se compara com a rivalidade entre os dois gigantes do Cairo. De um lado, um clube mais popular, que é o Al-Ahly Sport Club, também conhecido como os Vermelhos. E do outro lado, um clube mais elitizado, que é o Zamalek Sports Club. Também é conhecido como os Brancos ou Cavaleiros Brancos. Essa rivalidade é a maior do Egito e também das maiores do continente africano, se não a maior do continente. E tanto um quanto o outro querem ser mais vitorioso que o rival. Mas por que essa rivalidade é tão violenta? Para isso, temos que saber as origens de cada clube e como começou tudo isso. Para isso, vamos voltar para o século XIX, especificamente para 1882. Naquele ano, teve a ocupação inglesa no país, através do exército britânico, em que derrotaram o exército egípcio na região de Tel El-Kebir, e com isso assumiram o comando do país, em que, com essa ocupação, o Egito desenvolveu um comércio regional e virou destino de negociações. Também recebeu vários imigrantes de partes menos estáveis da região, como gregos, judeus e armênios. A ocupação britânica permaneceu no país até a Revolução Egípcia de 1952, o que tornou o Egito em uma república, e também resultou na expulsão dos funcionários britânicos. Esses acontecimentos históricos influenciaram muito na sociedade egípcia, e também com as fundações de ambos os clubes, tanto o Al-Ahly como o Zamalek. Então vamos conhecer a fundo
explicando a origem de cada um dos clubes. Al Ahly Sporting Club, fundado em 24 de abril de 1907, e o nome significa nacional, e também é conhecido como a equipe do povo, ou seja, é o clube mais tradicional do país e o mais popular. Foi criado fruto da vontade de um grupo de estudantes que começaram a se formar ainda em 1905, através de Mustafa Kamil, que era um advogado que criou um grupo de estudantes, chamado High School Students Club, que não tinha acesso aos clubes das elites e dos ingleses. Desde o início, o clube era ligado às classes populares, assumindo o sentimento nacionalista, e seria a resposta à oposição do poder dos ingleses. E desde o primeiro momento, o Al Ahly foi um clube anti-imperialista e orgulhosamente nacionalista. O vermelho presente no escudo dos uniformes era para lembrar a bandeira egípcia antes da ocupação inglesa. E para reforçar esse nacionalismo, a partir de 1925, o clube baniu qualquer estrangeiro que estava presente no clube. Eles são conhecidos pela alcunha de Os Vermelhos ou Diabos Vermelhos, igual ao Manchester United. E segundo os dados da FIFA, o Al Ahly tinha a maior torcida não só no Egito, mas também do continente africano, com aproximadamente 25 milhões de torcedores. Em relação aos títulos conquistados, o Al Ahly possui uma grande vantagem em relação ao seu rival, não só em território nacional, mas em continental também. Ao todo foram conquistados 42 campeonatos egípcios, 37 Copas do Egito, 11 Supercopas do Egito, 10 Ligas dos Campeões da CAF, ou a Champions League africana, uma Copa das Confederações da CAF, 4 Recopas africanas e 8 Supercopas da CAF, além de chegar em terceiro lugar no Mundial de Clubes em 3 ocasiões, 2006, 2020 e 2021. Zamalek Sports Club. Foi fundado em 5 de janeiro de 1911 e foi fundado por um advogado belga chamado George Marzabah, com o nome de Quars El Nil, o nome do local onde teve a primeira sede. E mais tarde, o clube mudou seu nome para Al Mokhtar, que depois seria substituído para Farouk Club, em homenagem ao rei Farouk, que era o monarca egípcio da época. Após o término da Segunda Guerra, os ingleses abandonaram o Egito e ficaram apenas para controlar a zona do Canal de Suez. E o rei Farouk se tornava cada vez mais impopular e acabou sendo derrubado por um golpe militar. Por causa disso, o clube acabou mudando para Zamalek, causa do bairro em que estava localizado. Diferentemente do Al Ahly, o Zamalek tem uma origem estrangeira, ou seja, um clube mais elitizado, e tanto o escudo quanto o uniforme usam o branco, que é mais forjada para a elite. Embora seus ideais na época não impusessem barreiras e fossem para todas as pessoas. No entanto, poetas e escritores intelectuais sempre tinham mais afinidade pelo clube, o que iam totalmente contra as ideias do seu rival, e causou a ira deles e dos nacionalistas. Eles têm a alcunha de Os Brancos ou Cavaleiros Brancos. Em relação a títulos conquistados, mesmo atrás do rival, ainda possuem vários títulos, como 14 campeonatos egípcios, 27 Copas do Egito, 4 Supercopas do Egito, 5 Liga dos Campeões da CAF, uma Copa das Confederações da CAF e 4 Supercopas da CAF. O primeiro jogo entre os dois clubes ocorreu em amistoso em 1917, e o Al Ahly venceu por 1-0. Mas a rivalidade começou a se acirrar de fato a partir de 1948, com a criação da Liga Egípcia. E de lá para cá, a rivalidade não só aumentou no país, mas ainda no continente inteiro, em que para muitos é a maior rivalidade do continente africano, superando o Derby de Casablanca, entre Raja Casablanca e o Wydad Casablanca. Ao todo, foram disputadas 240 partidas, sendo 104 vitórias do Al Ahly, 58 do Zamalek e 78 empates. E se formos contar somente as competições oficiais e tirar os amistosos, foram disputadas 217 partidas, com 93 vitórias do Al Ahly, 50 do Zamalek e 74 empates. A maior goleada aplicada no clássico aconteceu em 1944, em que então chamado Farouk Club aplicou uma sonora goleada de 6-0 na final da Copa do Egito, em que doeu demais o orgulho dos vermelhos. Queriam dar um troco de maneira incontestável, ganhando títulos e mais títulos nos próximos anos. Isso aconteceu em 49, em que o Al Ahly ganha o seu primeiro título do campeonato egípcio, e com isso foram empilhando taças e mais taças. E só foi em 1960 que o Zamalek quebrou a hegemonia de seu rival. Com a construção do Estádio Internacional do Cairo em 1958, o clássico ganhou proporções maiores pelo fato do estádio abrigar, naquela época, mais de 100 mil pessoas. Como não bastasse a Liga Nacional, a CAF, ou a Confederação Africana de Futebol, criou a Liga dos Campeões da África, a partir de 1965.
Até 1987, o Al-Ahly já estava anos-luz à frente de seu rival, com 21 campeonatos nacionais e 26 Copas do Egito, enquanto o Zamalek tinha apenas 5 campeonatos e 17 Copas do Egito. A partir da década de 90, a sorte começou a mudar de lado, em que o Zamalek superou seu rival em conquistas continentais. O Al-Ahly tinha 2 na época e o Zamalek teve 4, em que fizeram o clube o maior campeão africano do século XX. Mas quem venceu o prêmio de clube do século da CAF foi o Al-Ahly. Com a virada do milênio, começava uma nova hegemonia do lado vermelho, principalmente com a chegada do técnico português Manuel José. Se no começo do milênio o Zamalek ganhou apenas um título continental, de 2002, o Al-Ahly começou uma outra grande hegemonia, não só no país, mas no continente. De 2003 até 2013 foram conquistados 8 campeonatos nacionais, sendo 7 em seguida, ou seja, heptacampeão seguido, e também 5 Ligas dos Campeões da CAF. Só depois de 8 anos, em 2015, que o Zamalek iria ganhar do seu rival e ganharia enfim o campeonato, algo que não ganhava desde 2003. Em 2020, quis o destino que ambas as equipes se encontrassem numa final de Liga dos Campeões da CAF. Mas infelizmente por causa da pandemia, o jogo foi realizado com portões fechados. E que era para ser um grande espetáculo, acabou virando um jogo morno. Mas mesmo assim, o Al-Ahly venceu por 2-1 o seu grande rival na final e faturou mais um título. Durante todos esses anos, a rivalidade só cresceu e, claro, há provocações e acusações entre os dois clubes. Os vermelhos dizem que são vitoriosos, soberanos e a representação do povo, mas os brancos acusam seu rival de serem corruptos, que se beneficiam de arbitragens duvidosas. Só que essas provocações e acusações, infelizmente, passou e várias vezes do limite. O primeiro caso grave de violência aconteceu em 65, em que, quando Zamalek fez um gol, os torcedores do Al-Ahly ficaram furiosos e atearam fogo nas arquibancadas, o que fez com que um ano depois o exército tivesse que intervir numa partida, em que com essa intervenção do exército resultou em 300 feridos. Cada vez mais, ambos os clubes tinham torcidas maiores e mais fervorosas, o que aumentou cada vez mais os casos de violência. Entre 67 e 71, por causa da Guerra dos 6 Dias, não houve competições, mas em 71 houve retorno delas e houve mais um caso de violência, em que o goleiro do Al-Ahly se envolveu em uma briga com torcedores rivais que invadiram o campo, em que não só cancelou a partida, mas saiu o campeonato inteiro daquele ano. Esses fatores, e aliados com tantos outros, já ocorreram desde o início do século XX, e lapidam o ódio que um tempera o outro até hoje. Para ter uma ideia, muitos pais, torcedores do Al-Ahly, proibiram de suas filhas se casarem com homens cujas famílias sejam torcedores do Al-Ahly e vice-versa. E outro fator para o aumento das violências foram a ascensão dos ultras de ambos os clubes. Nos anos 2000, os irmãos gêmeos Ibrahim e Hossan Hassan deixaram o Al-Ahly e se juntaram ao seu rival, após anos vestindo as cores vermelhas. Em consequência disso, gerou a fúria dos torcedores vermelhos aos jogadores, e até receberam ameaças de morte, e até hoje, ambos andam com seguranças pelo país. O maior ponto de violência no derby ocorreu por causa das instabilidades políticas que o Egito vivia entre 2007 e 2008. Com os ânimos à flor da pele, os torcedores levavam aos jogos toda a ira que tinham por causa da opressão do ditador Hosni Mubarak e pela atmosfera que o clássico gerava. Um exemplo disso foi em 2008, em uma partida de basquete entre os dois clubes, em que um torcedor do Al-Ahly jogou um coquetel Molotov em direção ao torcedor do Zamalek, que acabou sendo brutalmente queimado. Entre 2011 e 2013, o derby foi suspenso pela Liga Nacional por causa dos conflitos políticos e também no massacre de Port Said, envolvendo torcedores do Al-Ahly e do Al-Masry, que resultou na morte de 74 pessoas. Tanto que na fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF, ambas equipes se enfrentaram com portões fechados. No ano seguinte, mais 2 encontros da competição continental, mas foram realizados em El Gouna, região perto do Mar Vermelho, a 460 km de Cairo, para evitar a ida massiva de arruaceiros. Felizmente, o clássico voltou à normalidade em 2015 e sem grandes conflitos.
Com uma história mais que centenária, com páginas obscuras, mas também de grandes e gloriosos momentos, Al-Ahly e Zamalek seguem como protagonistas do maior clássico da África e de todo o mundo árabe, em que movimenta milhões de torcedores não só no Egito, mas em vários países. E mesmo com o predomínio dos vermelhos, a rivalidade segue intacta. Os vermelhos ficam furiosos com a vitória dos brancos, e os brancos não suportam a vitória dos vermelhos. A questão da violência diminuiu muito nos últimos anos pra cá, mas infelizmente ainda existem, e acho muito difícil que isso acabar. O fato é que um não consegue conviver sem o outro, e ambos vão sempre estar disputando a soberania do país e do continente.